Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. 1 Tessalonicenses 5, 16. Amém? Vamos ler 3 versículos aí. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor agora pelo Teu Espírito, Deus. Pedimos que o Senhor venha mesmo ungir aquele que vai falar, ó Deus, e preparar os corações daqueles que vão receber a mensagem. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estar nessa noite falando conosco, Deus. Não só mais uma mensagem, não só mais um aprendizado, mas algo direto no coração, segundo a necessidade de cada um, Deus. Nós clamamos, ó Deus, nos ensina algo a mais essa noite, Deus. Edifica-nos a alma, ministra para essa igreja em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a mensagem, eu só queria falar uma coisa aqui. Não seria eu que ia dar a mensagem aqui hoje à noite. Acho que várias pessoas já sabem, talvez alguém não saiba. Baião ia estar pregando aqui hoje à noite. E à tarde houve um acidente com a filha dele. Ela foi atropelada por uma moto, mas não foi aparentemente nada grave. Então falei com ele alguns minutos antes de vir para o culto aqui. Ele falou que ela estava em observação, estava no PA, mas que aparentemente está tudo bem. E parece que não quebrou nada, e aparentemente está tudo bem com ela, não tem nada de grave, é só uma observação. Mas vale a pena a gente estar orando, né, intercedendo pelo conforto dos pais e sobretudo, pela recuperação da Ana Luísa. Aqui nós temos 3 versículos aqui interessantes, que são 3 mandamentos, tem 3 ordens consecutivas, não são 3 sugestões, são 3 ordens consecutivas. E aparentemente essas 3 ordens, elas vão de encontro com tudo que é pregado no mundo, com tudo que é falado no mundo hoje em dia. Quando nós olhamos para a mídia, para a televisão, para as propagandas, o que diz é que é um apelo para a nossa felicidade, é um apelo para que nós vamos ter algo, vamos ter coisas para sermos felizes. Nós precisamos de algo externo para a nossa felicidade. Mas aí Deus chega aqui nesses versículos, né? Paulo chega para Timóteo, escreve para ele e fala o seguinte, olha, regozijai-vos sempre, sempre, ficar feliz, ficar alegre, né? Isso é uma ordem. Isso não é uma promessa, não está dizendo que Timóteo vai ser sempre feliz ou vai ser sempre alegre, não, uma ordem dada para ele, né? Diz para ele orar sem cessar, e diz para ele para dar graças em todas as situações. E quando eu vai olhando até o versículo 16 e o 18, parece que estão sendo confrontados, né? Se eu estou alegre, naturalmente eu já estou dando graça, ou a situação não me dá motivo para ter que dar graças, ou algo assim. Parece contraditório. Mas é contraditório só com o que o mundo fala, com o que o mundo prega. Mas com a realidade da igreja, e principalmente com a realidade da igreja nessa época, aqui nesse contexto que eles viviam, é algo muito sério que Paulo estava ensinando para Timóteo. Era uma ministração muito forte de Paulo para a pessoa de Timóteo e para Timóteo repassar isso para a igreja. Porque eles viviam num contexto em que eles passavam por muitas dificuldades. Era um contexto onde a perseguição contra a igreja era acirrado. Mais ou menos nessa época aqui, os imperadores romanos perseguiam a igreja de forma tão firme, de forma tão forte, que chegou ao ponto de um desses imperadores, talvez o mais conhecido deles da época, colocou fogo na cidade de Roma para poder culpar os cristãos, com a intenção de incriminar os cristãos por terem incendiado a cidade de Roma. Então eles viviam perseguições, eles viviam dificuldades. Mais ou menos nessa época aqui,
um pouco antes ou um pouco depois, Jerusalém passou por um período de fome muito grave, muito sério. Então, o contexto da igreja e os cristãos sofreram com isso. Eles precisaram receber a ajuda da igreja da Ásia, que era mais pobre do que eles ainda. Então, era um contexto de dificuldades, era um contexto onde a igreja passava por tribulações, passava por provações. Não era um contexto comum, não era um contexto qualquer. Eles sofriam, e quando nós vamos confrontar esses versículos com a mensagem que é passada no nosso dia a dia, de como se obter felicidade, de como se obter uma paz ou ter tranquilidade, vai totalmente contrário. E parece que nós não podemos cumprir essas 3 ordens. Se nós olharmos para o que a mídia nos diz, nos ensina, não dá para cumprir essas 3 ordens sem ceder para os apelos do mundo. Mas muito pelo contrário, para a igreja, essas ordens são algo real e verdadeiro em toda e qualquer situação. Seja qual for a situação que nós estivermos passando, está passando por problema, está passando por dificuldade, ou está feliz, está tudo bem na vida, seja qual for a situação, seja lá qual for, essas 3 ordens ainda são verdadeiras e são reais para a igreja. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre como nós devemos reagir diante das situações que acontecem para a nossa vida, né? Como que nós vamos cumprir, realizar esses 3 mandamentos aqui. E o primeiro deles talvez é o mais difícil, né? Porque é uma ordem: regozijai-vos sempre, né? Seja feliz, seja alegre em toda e qualquer circunstância, né? Fique contente com seja lá o que for que aconteça. Mas tem um segredo para isso. Tem um segredo para a gente nós nos contentarmos com a situação. Primeiro, seja contente com o que você tem. Como eu estava falando aqui, a mídia faz um apelo que o quê? Você tem que ter um carro melhor, uma casa maior, um computador melhor, né? Que você tem que ter as roupas corretas, um estilo de vida próprio, e é isso que é a felicidade do homem. Transmite que é o status que você tem, ou o poder que você tem, isso que vai trazer felicidade para as pessoas. E as pessoas dizem que dinheiro não compra felicidade, mas ajuda um pouco, fala-se coisas desse tipo, mas não é assim. A verdade para a igreja não é essa. A igreja ela tem que ficar contente com o que ela tem, e seja qual for o que chegou e que você vive agora nesse momento, seja o que for que Deus está te dando, já é bom demais. E a verdade é que é muito melhor, muito mais, você tem muito mais do que você merece. O pastor Giovanni estava comentando essa semana que há muito tempo atrás, alguns anos atrás, um aluno estava passando aqui, ele estava dizendo que estava estudando lá no escritório dele. O escritório dele agora tem forro, está fresquinho, né? Bota um ventilador, está tudo bonito, mas não foi sempre assim, né? Lá estava uma época, estava quente, aquele calor, sem ventilador, ele estudando, né? Quem é professor sabe que tem hora você não tem opção, você é obrigado a estudar, pode estar que você quer ou não quer estudar, está calor, está frio, ou está sem graça, ou tem gente te chamando, ou você está sem vontade, seja lá o que aconteça, é um trabalho, é seu trabalho, né? Você tem que chegar na aula preparado para passar a matéria para os alunos, e é obrigado a estudar. E ele sentou lá, um calor tremendo, e ele tirou a camisa, ficou todo suado, estudando. Aí ele levantou um pouquinho, veio no corredor aqui, na ponta do corredor, sempre tem um ventinho, e quando ele chegou, vinha Ben Rail. Ben Rail estudou aqui, se formou acho que há uns 2, 3 anos aqui, né, irmão de outros bens que tem aí, Ben Ezed, Ben Jeder, Israel, Ageu, tem vários irmãos aqui, mas ele foi o primeiro, por isso ele se formou primeiro. E ele vinha com um saco de cimento, aquele sol, aquele calor, sem vento, todo suado, e o pastor Giovanni pegou e falou assim: e aí, Ben Rail, como é que tá? E Ben Rail, com um saco de cimento nas costas, virou para ele e falou assim: pastor, melhor do que eu mereço. Melhor do que eu mereço. É isso que nós temos que entender para as nossas vidas. Que a Bíblia diz que nós merecemos o inferno.
Então, qualquer coisa melhor que isso é lucro. Qualquer coisa que você ganhar que não é o inferno é muito bom. Mas nós pensamos que o quê? Nós temos que ter dinheiro, temos que ter um certo conforto ou uma certa tranquilidade para que nós possamos ser felizes, e não precisamos disso. Nós não precisamos de nada, nós só precisamos olhar para a pessoa de Deus, né? De onde Ele nos livrou, de onde Ele nos tirou e o que Ele fez em nossas vidas. A só transformação já é suficiente para a gente ter conforto. E a igreja primitiva entendia isso tão bem que eles pegavam tudo que tinha e davam para a igreja. Doavam tudo que tinha. Mas nosso conceito é diferente. Eu trabalhei com um homem, um homem um tempo, a gente trabalhou junto, não foi exatamente com ele, né, mas a gente trabalhava junto e a gente passava muito tempo junto, eu e ele. Ele tinha um comércio do lado do meu e a gente fazia muita coisa junto. E um dia a gente estava passando lá perto da praia, assim, nós olhamos para o mar, aí tinha um iate bonito passando. E ele vivia sempre assim, atormentado, querendo melhorar de vida, querendo ganhar mais coisa. Né? Ele estava endividado demais, cheio de compromissos, e ele olhou para aquele iate todo endividado. Eu sei lá, eu acho que ele deve, ou devia, pelo menos mais de 50 mil reais, né? E que ele saiu da cidade onde ele morava, veio morar em Guarapari por causa das dívidas. E aí ele olhou para um iate e falou assim, um dia eu vou ter um iate daquele. Mas sabe o que acontece? Se você vive assim, nunca tem limite. Né? O dia que tiver o iate, vai querer um avião. O dia que tiver um avião, vai querer passear na lua, ou seja lá o que for. Mas nunca tem limite, porque sempre tem algo mais. Né? Sempre dá para ganhar mais, sempre dá para ter um conforto maior, sempre tem um círculo social mais alto que o seu, ao qual você quer fazer parte dele. Então, se você olhar para as coisas, se você colocar seus valores em coisas materiais, nunca você vai ser feliz. Nunca você vai conseguir ter felicidade. Por quê? Porque a felicidade vai ser sempre inalcançável. Porque sempre você pode ter mais. Sempre você pode chegar mais longe. Sempre pode ter mais alguma coisa. Mas se você tiver os valores de Deus, você pode ser feliz com quase nada. E a gente vê aí tem pessoas que não precisam de nada para ser feliz, está sempre alegre, está sempre brincando com os outros, né? Ou pelo menos sempre mantém aquele padrão que o temperamento dela exige, né? Porque nem todo mundo tem um temperamento de ficar rindo e tudo, e tá dando gargalhadas para os outros o tempo todo, né? E eu não posso também acusar quem anda um pouco de cara fechada e tudo, porque é meu temperamento, mas é a coisa de estar feliz, satisfeito com Deus. Baião, todo final de ano, ele vem aqui, ele dá um testemunho na virada de ano, na passagem de ano, no Réveillon, ele sempre dá um testemunho, e ele sempre começa o testemunho dele do mesmo jeito. Ele fala assim, eu estou muito satisfeito com Deus. Muito satisfeito com Deus. Se nós tivermos essa satisfação com Deus, independente da situação, e aí você pensa, mas Baião hoje, você olha para ele e tal, tem motivo para estar satisfeito com Deus. Mas eu conheço Baião já há algum tempo, e teve momentos que ele estava passando por um aperto, ou por uma dificuldade, e teve um ano que ele estava muito apertado financeiramente, e ele chegou aqui e falou a mesma coisa. Eu estou muito satisfeito com Deus. Por quê? Porque ele estava satisfeito com Deus. Porque a situação, as circunstâncias ou os valores deles não são valores materiais. E por isso nós podemos estar sempre alegres, sempre felizes com Deus. Outro jeito da gente estar sempre alegre, sempre feliz com Deus, é não permitir que problemas nos abalem. O problema, ele é externo. Mas se você deixa ele te dominar, ele entrar dentro de você e tomar conta da sua vida, nunca você vai conseguir ser feliz. Porque sempre tem uma situação externa que é um problema e que é desagradável para você. Sempre tem alguém que fala alguma coisa que você não gosta, ou que faz alguma coisa que você não gosta, ou que te trata de uma forma que você
não gosta, ou faz coisas que são desagradáveis para você, que você pensa assim, eu não queria que as pessoas fizessem isso, ou é tão ruim acontecer isso ou aquilo, ou me atrapalha quando fulano faz tal coisa. E sempre tem, acontece na vida de todo mundo, no dia a dia, problemas acontecem. Uma vez nós passamos por um certo problema aqui, quando o seminário era bem menor, né, e hoje a gente... Quem é aluno aqui, quem vê o dia a dia, sabe que nós estamos assim, sempre apertados com as finanças, né? Deus sempre suprindo, mas sempre estamos apertados, sempre tem coisas para... sempre temos compromisso para cumprir, tem coisas para fazer, muita gente para alimentar, então isso não acaba. A vida inteira, mas há um tempo atrás, parece que era muito mais apertado até do que é hoje. E... o dinheiro, acho que não chegava na quantidade que chega hoje. Também não tinha a quantidade de pessoas que tem hoje. Mas todo o dinheiro era muito contado, muito importante. Hoje em dia eu vejo, Highlander é o tesoureiro, eu vejo gente chegar nele toda hora, Highlander precisa de 20 para isso, 10 para isso, 30 para aquilo. E vai Highlander distribuindo dinheiro, igual o Silvio Santos. Né? Toma nota, toma nota, toma nota. Mas antigamente para pegar 10 reais do tesoureiro, vou te falar, era difícil. Mas não era porque o tesoureiro era ruim, é porque não tinha dinheiro assim para usar desse jeito. E aí, um dia, numa feira, estava Job e, se eu não me engano, Job e Gilberto na feira. E fizeram a feira, tudo, e o dinheiro da feira ficava numa pochete. E durante anos usava aquela pochete. Agora eles andam com um balde, né? Que é mais difícil de roubar o balde. Mas ficava numa pochete. E eles levavam um troco, tinha, eu acho que uns 600 reais de troco. Porque quem trabalha na feira, quem já foi na feira também sabe, é um movimento grande e não dá para sair para trocar dinheiro, coisa assim, então tem que ter o troco. Então tinha só de troco, tinha esse dinheiro, e tinha a venda de toda manhã daquela feira. E aquele dinheiro era um dinheiro contado, era compromisso. Precisava do troco para a próxima feira, precisava do dinheiro para comprar de novo farinha, trigo e coisas assim, e roubaram a pochete. Quando roubaram a pochete e levaram todo esse dinheiro, era um dinheiro, como eu estou falando aqui, de compromisso, de coisas que deveriam fazer, era um dinheiro que fazia o seminário girar, né? Nem levando em conta o trabalho das pessoas, né? Que gastam, tem gente que acorda de madrugada para fritar rosquinha, tem gente que acorda 1h da manhã, tem dia que é 2h da manhã para fritar rosquinha, muito trabalho, né? Trabalham duro na padaria, tem meninos que pegam lá de madrugada, 4, 5 horas da manhã, não sei, trabalha até na hora da aula, aí tem obreiros trabalhando de manhã, quando é na hora do almoço tem menina que já pega o prato, já vai para a padaria, almoça lá trabalhando, então é um trabalho duro. E o dinheiro desse trabalho, o fruto desse trabalho foi embora, foi todo roubado. Simplesmente alguém pegou e levou esse dinheiro, provavelmente para usar com droga. E aí ficou Gilberto e Job naquela situação e ficaram pensando, né, como é que nós vamos falar para o pastor? E ficou um empurrando para o outro, né? Fala você, não fala você. E tal. Aí Job pegou e falou, não, eu falo. Aí chegaram lá no pastor, quando chegaram, aí foi os dois, claro, todos sem graça, todos sem jeito, aí falaram, pastor, roubaram a pochete com todo o dinheiro da feira. E o pastor começou a dar gargalhada, e começou a rir, e ninguém entendia nada, né? Eu acho que Job, então, entendia menos ainda, porque muito consciente das finanças e de tudo que aquele dinheiro representava. Mas o pastor ficou rindo. Mas ele ficou rindo não porque ele perdeu o dinheiro, ele ficou rindo da situação, do momento, e mais tarde ele compartilhou com a gente que falou, olha, agora vamos ver o que é que Deus vai fazer para dar uma solução. Porque o problema não é meu, a obra não é minha, né? Não é com os meus braços que eu vou fazer, então esse dinheiro Deus vai dar um jeito. E sobrevivemos, e passamos. Poderia ter tido outra atitude, poderia ter entrado em desespero, poderia ter ficado bravo, brigado com os dois, falado que eles não tiveram cuidado, ou feito várias coisas, mas nada ia fazer o dinheiro voltar. E esse entendimento de que talvez nós não podemos resolver os problemas,
simplesmente já é por si só uma solução para os problemas. Porque agora o que eu posso fazer? Coloco na mão de Deus e pronto, Deus toma conta. Porque eu não posso fazer nada. Então, meu trabalho é o quê? Cumprir a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Regozijai-vos sempre. Não está falando nem para dar gargalhada, igual o pastor fez, né? Talvez foi um exagero da parte dele. Mas eu tenho que ficar feliz, eu tenho que ficar alegre, independente do que eu estou vendo. Independente da situação que surgiu para mim no momento. Talvez, para uma pessoa, era meu trabalho, eu perdi meu emprego, e era meu sustento, e acabou esse sustento, foi embora, mas e daí? Deus pode mudar a situação. Seu papel é colocar os problemas na mão de Deus e descansar. É simplesmente mudar seu ponto de vista e passar a ter a ótica de Deus. Porque quando você vê do ponto de vista de Deus, você consegue ver a solução. E mesmo que você não veja, a solução está lá. Tem um trecho da Bíblia que eu gosto muito, que me ensina muito mesmo, que haviam 2 discípulos de Jesus Cristo, após a crucificação de Jesus Cristo, 2 discípulos saíram de Jerusalém e pegaram caminho para Emaús. E foram caminhando, saíram, simplesmente abandonaram a cidade. E aí Jesus Cristo parou do lado deles e começou a conversar com os 2. E batendo papo, Jesus pegou e falou para eles algo: olha, o que é que vocês estão indo embora, que vocês estão com esse semblante pesado, estão meio tristes e tal? O que foi que está essas 2 figuras abatidas? O que está acontecendo com vocês? Fala para mim. E eles olharam para Jesus e falaram assim: você não viu os últimos acontecidos de Jerusalém? Parece que queriam falar assim para Jesus: você não sabe da última notícia? Você não ouviu a última notícia? Que aquele em qual nós depositávamos nossa fé, aquele o qual nós críamos que era o Filho de Deus, que aquele quem nós seguimos pensando ser o Messias, o Salvador, o resgatador de Israel, esse foi crucificado e morto em Jerusalém? Você não leu os jornais da época, ou os editais de Jerusalém? Você está totalmente desinformado? Quem é você que é desinformado e não sabe o que está acontecendo? Eles falaram isso para Jesus, e aí Jesus continuou caminhando com eles. Jesus, a solução do problema deles. Eles olhavam para a cruz, para aquele Cristo crucificado, e enquanto eles se focavam naquele Cristo crucificado, eles não conseguiam ver Jesus do lado deles, não conheceram Jesus. E os problemas nossos são assim também. Enquanto você olha só para o problema, você só consegue ver a dificuldade, você só consegue ver a situação piorar. Mas quando você entrega aquilo na mão de Jesus Cristo, a solução aparece. E muitas vezes a solução está ali do seu lado falando com você. E você só não consegue ver. Porque você está se preocupando, porque você não está cumprindo a palavra de Deus e passando com alegria por aquele momento que deve ser passado. Mas quando nós olhamos com a ótica de Deus, nós conseguimos ver. E foi necessário que aqueles 2 discípulos caminhassem todo aquele caminho com Jesus, com aquela ideia na mente, né? Quem é esse homem que não sabe a última notícia? Mas eu vou fazer uma pergunta, então qual é a última notícia para você? A última notícia é que não passou numa prova de memorização? Ou a última notícia para você é que tem alguém no seu quarto que te irrita e que te atrapalha a ter uma boa vida e um bom relacionamento com Deus? Ou a última notícia para você é que você perdeu o emprego? Ou a última notícia para você é que você está cheio de problemas, de dívidas e tudo? Eu vou dizer para você, a última notícia é que Jesus Cristo pode resolver todos os seus problemas. Essa é a última notícia para o crente. E quando ele entende isso, ele não fica focado nos problemas, ele não fica focado naquele Cristo crucificado, mas ele olha para o Cristo ressurreto, ao qual nós podemos apoiar e confiar na sua palavra e depositar nossa fé. É por isso que nós podemos ser alegres, é por isso que nós podemos ser felizes em toda e qualquer situação. É por isso que nós podemos obedecer esse mandamento de Jesus Cristo. O pastor Larry, uma vez, ele deu uma aula sobre esse versículo, ele entrou na sala, acho que devocional, Deus falou muito com ele sobre isso, e ele pegou e começou a abrir o coração e falar que como Deus falou que ele deve passar pelas situações. E eu sempre tenho observado muito, apesar como é meu líder,
né, é o líder maior aqui do seminário, é a pessoa em que nós nos espelhamos mais, mas mais do que isso, é um amigo que eu tenho e vivo com ele, e eu olho como ele atravessa todas as situações, e muitas vezes ele chega, né, fala de um problema grave ali na mesa, com a liderança, com as pessoas, e explana aquele problema, e todo mundo sério, enquanto está discutindo o problema e tudo, terminou de resolver, contou uma piada. E aí está todo mundo rindo e tal, porque o problema é o problema, deixa o problema para lá, se eu posso resolver, eu pego e resolvo, se eu não posso, deixo na mão de Deus e continuo vivendo minha vida como dá. E como dá para viver e como é para ser, independente da situação, porque enquanto eu tiver com a minha vista só presa no problema, eu não vou conseguir ver a solução. E às vezes a solução está do meu lado, andando comigo, como estava andando com aqueles discípulos, e foi necessário que Jesus andasse com eles, todo aquele caminho para Emaús, ministrando para eles, e aí quando eles se sentaram e foram cear, só então eles reconheceram Jesus Cristo. Porque naquele momento que eles pararam e deixaram a alma se aquietar, aí sim eles conseguiram ver quem é que estava andando com eles. E se você está andando com Jesus Cristo vai resolver todos os seus problemas. Segundo mandamento, segunda ordem que nós temos aqui nesses versículos, orai sem cessar. Orai sem cessar. Nós ouvimos muitas coisas sobre isso, né? Tem pessoas que falam que é impossível cumprir esse mandamento, porque como você faz para orar sem cessar? Você vai orar o tempo inteiro? Ou outras pessoas dizem que já ouvi uma pessoa falar, você dormiu hoje? Dormi. Então já quebrou o mandamento, parou de orar. Mas claro que Deus não estava falando disso. Claro que Deus não daria uma ordem impossível de nós cumprirmos. O que Deus estava falando sobre oração era o seguinte: orai sem cessar é você orar e perseverar na sua oração e não abandonar a sua oração até você receber aquilo que você está pedindo. É diariamente que você ora? Então eu vou orar todo dia até receber. Ou semanalmente, que seja. Então, mas não abandona a sua oração. Não abandona a sua oração. Eu conheço uma pessoa que falou para mim que ora tem seu devocional, mas no sábado ele tem uma lista de oração específica daquele sábado, que ele ora pelos alvos, por uns outros alvos, um grupo ou algo que ele vai fazer, coisa assim. Tá bom, mas Deus está esperando que sábado ele tem aquele compromisso lá de ir lá e orar, para que Deus venha atender aquela oração. Talvez não é no seu tempo, talvez não é no exato momento que você está esperando, mas Deus vai dar a resposta. E Deus faz, porque ele fala, tem um princípio interessante que Deus deu com respeito à oração, quando ele dá sobre uma parábola, sobre um vizinho, os discípulos perguntaram para ele como orar. Então ele deu a oração do Pai Nosso, e logo depois ele contou uma parábola para os discípulos. E aí ele disse o seguinte na parábola, ele falou assim, olha, o vizinho recebeu uma visita à noite e vai bater na porta do outro vizinho pedindo pão para servir ao visitante que chegou. Então ele vai e bate na porta. E o vizinho vira para ele e fala assim, olha, vai embora, meus filhos já estão dormindo, já está todo mundo acomodado, não me perturba não, dá licença. Mas Jesus diz o seguinte, se ele continuar batendo e se ele continuar pedindo, o vizinho talvez dê, nem seja porque ele gosta do vizinho, ou porque seja alguém agradável, pela consideração que ele tem com o vizinho, mas ele vai dar por causa da importunação. Então isso nos passa um princípio que nós devemos orar independente da situação. Se nós pegamos algo para orar, nós devemos continuar e perseverar naquela oração. Está demorando? Pode ser. Algumas orações demoram para ser respondidas. Mais um motivo para você não desistir. Mais um motivo para você ficar orando. Por quê? Porque Deus tem coisas e coisas guardadas para você. Deus está disposto a responder todas as suas orações, mas tem que perseverar. Tem que se dedicar, tem que se gastar para isso. Tem que ser perseverante na oração. Uma vez, eu e Job, nós fomos para o mangue, catar caranguejo. Eu tinha chegado na cidade há algum tempo, Mineirão, aí cheguei aqui, tudo que falava para mim fazer,
tentava fazer, pelo menos. Tentei surfar, tentei mergulhar eu mergulhei durante muito tempo. Aí, tudo que falava sair para pescar de barco. Aí um dia falaram, caranguejo está andando, vamos para o mangue catar caranguejo. Animado, vamos embora. Aí foi eu e Job para o mangue. Entramos no mangue, aí nós paramos um carro no lugar, e atravessamos um canal, e entramos no mangue. Entramos no mangue, fomos entrando, tá vendo caranguejo? Quem já catou caranguejo tem uma ideia do que eu estou falando, né? Que caranguejo estava andando mesmo, o caranguejo fica andando para um lado para o outro, doidado. E aí começa a catar caranguejo, e pega caranguejo, vê mais caranguejo, vai mais para o mangue, e continua, e nós pegamos, enchemos um saco de caranguejo. Só que eu pensei, Job é daqui, né, sabe tudo de mangue e tal, tá tranquilo, né? Aí quando o saco encheu, ficou pesado, vamos embora, Job, bora. Olhamos para trás e falamos, para onde? Eu estava perdido no meio do mangue, não sabia para onde ia. Eu falei, Job, você não sabe onde está não? Eu falei, sei não, estou perdido. Rapaz, você não é daqui? Mas eu não sou do mangue, eu nasci na praia, lá pé na praia do Morro, morei lá, não sou do mangue. Aí pensei, rapaz, nós estamos. E você olha para um lado, para o outro, nada, você não vê uma solução, e começamos a andar no mangue, e o mangue é ruim de andar. É barro, você atola o pé, cheio, inexperiente, fui descalço, o pé enfia, cheio de ponta de galho, vai machucando o pé, vai doendo, você vai andando naquilo, e andando, com um saco de caranguejo nas costas, um saco grande, pesado. Aí nós achamos uma estrada. E nós começamos a andar naquela estrada e fomos caminhando, né? E a gente ia, andava, e nada. De um lado era mangue, do outro lado era mato. E eu pensava, rapaz, não via nada. E só estrada, não via uma pessoa, não via um lugar, não via um animal. Não via nada, só mato e mangue. E estamos andando. Quando tinha lá para uma meia hora de caminhada já, aí eu olhei e falei, Job, vamos voltar? Aí Job, aquelas arrezas, né, virou e falou assim, rapaz, para trás eu não volto, só vou para frente. Eu falei, Job, o negócio tá feio, rapaz. Não, para trás eu não vou, só vou para frente. E aí a gente continuou andando e olhava assim a estrada, né, tinha um morro, tinha tal, aí você via uma curva lá na frente, e ficava naquela esperança, né, com o coração cheio, pensando assim, poxa, depois daquela curva eu acho que tem alguma coisa, né, e aquela esperança, aí fazia a curva, na hora que eu olhava, mato e mangue, rapaz, andando, e só de sunga, maruí, mosquito picando, e Job olhava para mim, Job branco, né, brancão assim, todo picado de mosquito, aí ele falava assim, vê se tem um mosquito aqui nas minhas costas. Eu olhava, tinha mais de 50. Aí ele falava, bate a mão aí. Aí eu só batia a mão, os bichos saíam e voltavam de novo, na mesma hora. Tinha nem jeito, não dava nem para tentar lutar contra os mosquitos. Uma sede. Eu falava, Job, vamos voltar, Job. Aí Job, não, rapaz, só vou para frente. E eu ficava pensando, poxa, Deus, faz ter alguma coisa depois daquela curva ali, qualquer coisa, se tiver um barraco para me dar uma água, depois a gente continua, já está bom. Mas aí a gente andando, virava a curva, nada. Mato, mangue. E isso acho que foi 1h e tal de caminhada no mangue. Aí chegou uma hora que nós subimos um morrinho assim, e nós saímos num sítio. Aí nós olhamos o sítio assim, chamamos, não tinha ninguém atendeu. Aí eu vi um tanque lá, fui lá na torneira, acho que eu bebi uns 3 litros de água. Queria nem saber se era de torneira, não queria saber, nem, a água podia estar vindo na fossa que eu tomava, eu acho, de tão desesperado que eu estava. E aí, na hora que eu estou tomando a água, quando eu levantei minha cabeça, que eu olhei o nosso carro parado do outro lado do sítio, aí tinha a água do canal debaixo do sítio e nosso carro parado do outro lado. E eu pensei, puxa vida, se a gente tivesse voltado, não tinha achado, não tinha alcançado, não tinha chegado, não tinha ganhado. Talvez tinha morrido de sede no meio do mangue, mas não tinha chegado no carro. E eu aprendi com aqueles arros daquele Job naquele dia, porque eu aprendi,
Rapaz, só para frente, não olha para trás, não desiste, porque muitas vezes teve, quando eu estava aprendendo a nadar, eu comecei, eu fazia metas assim, né? Eu pensava, vou nadar daqui, ali e voltar. Aí eu ia. E um dia eu fiz uma meta, eu fui uma meta mais ousada do que eu fazia normalmente. Eu vi uma pedra e falei, vou nadar até naquela pedra. Aí eu descanso e volto. E fui, né? E comecei a nadar, e nada de chegar na pedra. Nada de chegar. E quando eu olhei, eu pensei assim, rapaz, eu vou voltar. Aí quando eu virei para ver se, para mim voltar, na hora que eu olhei, o caminho parecia maior do que para frente. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para a pedra. E conosco é a mesma coisa. Parece, às vezes você pega algo para orar, que parece que a caminhada vai ficando muito longa. Parece que está longe ainda, parece que está inalcançável, mas você não sabe. Talvez é amanhã que Deus vai responder a sua oração. Talvez é amanhã que Deus vai te dar a oportunidade de você pregar para aquela pessoa a qual você está orando. Talvez é amanhã que vai chegar a sua resposta de oração. É só mais um dia e você desiste quando está tão perto, está próximo de você, já dá para pegar e você desiste. E é esse princípio que Paulo estava dando aqui. Orai sem cessar. Mesmo que você não está vendo, mesmo que para você pareça muito longe, mesmo que para você pareça que é inalcançável, mesmo que para você pareça, eu estou orando tem anos. Eu já ouvi o pastor Larry dando testemunho, há anos atrás, que tinha uma coisa que ele orava há 40 anos, agora deve ser 40 e tantos anos que ele ora por algo. E está lá ainda persistindo, orando, perseverando naquela oração, não recebeu ainda. Ele não falou o que é, mas ele disse que continua orando. E é assim. E se tem alguém orando por 40 anos por algo e está perseverando, eu não tenho desculpa para parar com alguns meses ou alguns poucos anos. Muito pelo contrário, eu devo olhar para isso e me motivar. Eu devo olhar para isso e pensar, não dá, vai chegar, eu vou ganhar. Eu não sei, talvez é amanhã. E se você precisar amanhã, Deus te dá amanhã, pode ter certeza disso. Talvez Deus só quer ainda tirar alguns cuidados da sua vida, Deus quer ainda modificar alguma coisa do seu cara, mas ele vai dar. Pode esperar que ele vai dar. E edificante para mim é quando eu leio sobre George Miller, que orou durante anos e anos e anos por alguns homens. E todos esses homens foram se convertendo ao longo da sua vida. Mas no final da vida dele, quando ele faleceu, 3 desses homens ainda estavam mortos. Ainda não eram convertidos. 3 desses homens. E, se eu não me engano, 1 ou 2 deles, um converteu no funeral de George Miller, e o outro, se eu não me engano, converteu uns dias depois, e algum tempo depois o terceiro deles veio se converter. Porque mesmo que você pense que não vai receber, mesmo que você ainda não viu, a sua oração está lá. E você pode receber, e você vai receber, porque Deus é um Deus que promete e cumpre. Deus é um Deus fiel na sua palavra. E ele diz, vai, ora sem cessar. E a sua oração, você não sabe o alcance que ela tem. Você não sabe onde ela pode chegar. De repente você não está vendo. Parece que é difícil. Tem uma pessoa que eu oro por ela, e essa pessoa está na minha lista de oração desde o primeiro dia que eu me converti. E eu fazia uma oração, que era o seguinte, eu falava para Deus assim, olha Deus, coloque essa pessoa numa situação que ela vai se converter. E falava isso para Deus. Deus, coloca essa pessoa numa situação que ela vai se converter. Mas na minha mente limitada, eu pensava que era o seguinte, essa pessoa vai passar por dificuldade financeira, ou ela vai ficar doente, ou vai acontecer alguma coisa, e aí ela vai buscar Deus. E aí essa pessoa ela tinha um trabalho, né, vivia uma vidinha assim, controlado, né, mas sempre apertado e tudo. E de repente saiu uma pensão para ela. E ela começou, do dia para a noite, triplicou o valor que ela ganhava. Aí eu fiquei, pô Deus. Aí fui para Deus, falei, puxa vida Deus, eu estou orando, falando que o Senhor botou ela numa situação para ela se converter, e o Senhor dá mais dinheiro para ela, desse jeito não vai dar, não vai se converter. E aí passou um tempo, eu vejo essa pessoa compra um carro, compra uma moto, compra um carro, compra uma casa. E aí eu já fui mais nervoso, né, para Deus. Falei, Deus, eu já falei com o Senhor,
coloca numa posição que se converta, o senhor vai dando coisa, vai dando coisa. E aí Deus ministrou para mim e falou assim, poxa, será que eu sou assim, tão ruim, que a pessoa só vai me procurar se estiver no fundo do poço? Faz seu papel, meu filho, fique orando e deixe que eu tome conta da situação, você não sabe como é que eu vou agir. E aí eu calei minha boca e falei, tá bom, Deus, vou dar convicção, arrependimento de pecado, conversa essa pessoa aí e continuo orando. Meu papel é perseverar e continuar buscando Deus. É isso que eu devo fazer. A outra parte, deixa com Deus. É só ficar tranquilo, que Deus vai dar. Né? Eu vivendo minha vida, feliz, alegre, me comportando como devo me comportar e orando, cumprindo minhas obrigações diante de Deus. Orando sem cessar. Desde que eu peguei a oração, desde que eu tracei tal coisa como alvo para a minha vida, como alvo para me orar, como eu sei que aquilo vai acrescentar no reino de Deus, eu não largo, eu continuo orando até receber. Como Provérbios fala, né, Provérbios fala sobre quem entra num problema alheio, é como pegar um cão que passa pelas orelhas. Né? Alguém aqui já tentou segurar um cachorro que você não conhece pelas orelhas? Se você segura um cachorro que você não conhece pelas orelhas, você não pode largar mais. Se você largar, ele te morde. Então você tem que ficar agarrado na orelha dele, até ele cansar. E é exatamente assim que nós devemos fazer com o coração. Se eu peguei, eu não largo. Se eu resolvi que eu vou buscar isso, que eu vou orar por determinada situação, por determinada coisa, eu estou convencido que é o melhor para o reino de Deus, eu vou continuar orando. E eu não vou abandonar minha oração. Então esse é o segundo mandamento aqui dos 3, dados por Paulo, para Timóteo, desses 3 ensinamentos dados aqui para a igreja. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e o terceiro, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Esse versículo aqui no seminário é muito falado, né? É quase que um jargão aqui no seminário. Dá graça, aí acontece alguma coisa que uma pessoa não gostou, o outro já viu, dá graça, irmão, dá graça. Tem hora que ele faz querendo tratar, né? O irmão usa o versículo totalmente distorcido, totalmente errado. Né? Faz alguma coisa que o irmão não gosta, vai lá, dá uma cutucada no irmão, aí o irmão reage mal, ele dá graça, irmão, não é crente não, poxa, tal. Usa o versículo, né, inadequadamente, mas é exatamente assim que muita gente usa o versículo. Né? E muitas vezes acontece uma coisa que você não gosta, aí você vem na sua mente, você sabe que tem que dar graça, e fala assim, tem que dar graça, né? Tem que dar graça, né? Isso não é dar graça, isso é murmurar com o versículo. Você está murmurando e usando outras palavras. Você está reclamando da situação e dizendo, tem que dar graça. Dar graça não é palavras que saem da sua boca simplesmente. Dar graça é uma atitude que você tem. Que seja qual for a situação que passar, seja o que aconteceu, tem que dar graças. Não é agir igual aquele monge. O cara foi para o monastério, né, quis viver como monge. Aí quando ele entrou, o monge, o chefe lá, falou para ele, olha, você pode dar 2 palavras de 5 em 5 anos. Aí ele olhou, 2, 5, tá bom. Aí entrou no monastério, passou 5 anos. Quando terminaram os 5 anos, aí o monge chamou ele e falou, olha, terminados os 5 anos, você pode dar suas 2 palavras. Aí ele falou assim, comida ruim. E foi embora. Deu as 2 palavras e foi embora. E passou mais 5 anos. E depois de 5 anos, o monge chamou ele de novo e falou, olha, mais 5 anos, você pode dar suas 2 palavras, que você tem direito a cada 5 anos. E ele falou assim, cama dura. E saiu de novo. Mais 5 anos. E aí passaram 5 anos com que ele tinha dado as últimas palavras dele, o monge chamou de novo e falou, você tem direito a mais 2 palavras agora. E ele falou o seguinte, vou embora. Aí o monge falou, eu já sabia. Ele falou, por que você já sabia? Ele falou, rapaz, desde que você chegou aqui, você só reclama? Mas é verdade. Tem gente que é assim, né? Só reclama de tudo. Tudo é ruim, não sabe dar graças, só murmura. Mas sabe o que acontece? Quanto mais você murmura, pior a situação fica para você. Tudo é ruim. Você só consegue ter uma ótica ruim das coisas. Né? Porque se você não tem essa atitude no seu coração de dar graça, tudo é ruim, tudo é desagradável, tudo é chato, todo mundo te incomoda, ninguém é bom para você. Mas se você tem essa atitude
de dar graça, você é uma pessoa que nada te incomoda, que nada te perturba, que nada... Você pode viver em qualquer situação, dormir de qualquer jeito, comer qualquer coisa, não tem problema para você. Ontem, o Marquinhos estava pregando aqui. Aí eu estava lá atrás, e tem um cara do quarto dele. Aí eu não lembro o que ele falou alguma coisa. Aí esse rapaz falou assim, rapaz, o Marquinhos ele é impressionante. Ele, lá no quarto, ele não reclama de nada. E tem gente que fica incomodando, fica inventando um jeito de perturbar o Marquinhos para tentar tirar ele do sério, mas ninguém consegue. Porque pode fazer o que quiser, o cara, nada está ruim para ele. Não reclama de nada. E eu pensei, isso que é um testemunho de um cristão. Isso que é um testemunho que todo seminarista aqui deveria dar. E que deveria ser a palavra que se deveria falar de cada um que está aprendendo a palavra de Deus aqui. Porque quem vive segundo o que Deus está ensinando é assim, tudo para ele está bom. A pessoa está querendo me perturbar, deixa ela. Ou fez alguma coisa, está rindo de mim? Não, vou rir junto. Ou reclamou de algo. Um dia eu estava vindo de Vitória, aí a gente tinha ido, nós fomos fazer inscrição de umas crianças da escolinha, e o rapaz que trabalha lá fazendo as inscrições, ele pegou e falou, vocês estão indo vão passar em Vila Velha? Eu falei, nós vamos. Ele, pô, não dá uma carona. Eu falei, claro, tal, entra aí. E esse cara tinha sido jogador de futebol, e ele tinha já jogou em vários clubes, várias cidades, e aí dentro nós começamos a conversar e tal, não sei como o assunto chegou, nós começamos a falar de relacionamento, e falou, rapaz, eu já joguei em vários clubes, viajava muito com outras pessoas, aí sempre tem aquele companheiro de quarto, aí eu ficava com os caras, tinha cara que era enjoado, tinha cara que gostava das coisas de um jeito, de outro. Eu pensei, rapaz, para mim não ter problema com ninguém é o seguinte, o cara não quer que ponha a coisa aqui, eu não ponho, eu ponho para lá. Se ele quer que tire, eu tiro. Se ele quer dormir na cama melhor e eu na ruim, eu durmo. Para mim tá bom. E aí eu nunca tive problema com ninguém, levei minha vida dentro do futebol sempre tranquilo. Eu via gente tendo briga dentro da concentração, jogador discutindo por causa de cama, por causa de lugar, jogador discutindo porque um sabonete, por causa de uma parte de dente, né? Parecendo que é casado. Casal que é assim, rapaz, eu não vivo assim não, eu tá tranquilo, vai indo, ninguém se incomoda mais comigo, porque eu cedo, prefiro ceder para mim viver tranquilo. E isso era um descrente falando. E quanto mais nós cristãos, que temos os princípios, que sabemos como nós devemos viver. E nós devemos entender também que Deus permite que nós vamos passar por muitas situações para que nós vamos aperfeiçoar o nosso caráter. Para que nós vamos sair melhores das situações do que nós entramos. E muitas vezes a gente acha que aquela situação é fulano de tal que está me incomodando, mas muitas vezes aquele fulano de tal que está do seu lado é um instrumento de Deus para te preparar para o seu ministério, para você ter um ministério melhor. De repente, no emprego que você tem, né, onde você vai trabalhar, você tem que saber se relacionar, você tem que conseguir se dar bem com todo mundo. E para isso, é necessário que você aprenda a lidar com todos os tipos de pessoas, de personalidades e de situações. Deve ser assim. Então, se você mudar sua forma de ver, se você mudar a sua forma de pensar, você vai falar, Deus, muito obrigado por permitir passar por isso, porque mais uma coisa eu aprendi agora. E eu já sei como conviver com esse tipo de pessoa ou com aquele tipo de pessoa. E eu posso ir para qualquer lugar, eu posso fazer qualquer coisa e trabalhar com qualquer coisa, porque hoje eu aprendi mais uma coisa. E eu sei que tem gente que parece que foi colocada em nossa vida só para tratar o nosso caráter. É ou não é? Pô, pensou, né, naquele que você tem tanto carinho e amor por ele, né? Exatamente esse. Quem sabe Deus não colocou ele do seu lado justamente para aperfeiçoar seu caráter, justamente para modificar seus valores, justamente para poder você sair melhor do que entrou naquela situação. Ou às vezes uma oração, como a gente está falando de oração, você não recebeu ainda, mas quem sabe Deus não está usando aquilo justamente para tratar no seu caráter, e você, ao invés de você permitir que Deus faça o tratamento
como Ele quer fazer no seu caráter, você simplesmente vira as costas. Mas Deus, Ele quer agir, Ele quer mostrar. E às vezes a gente quer dar nosso jeitinho mesmo com oração, né? Eu passei por uma situação anos atrás que me ensinou muito. Melhor, foram 2 situações. Na primeira, minha esposa estava grávida. Acho que era a minha época de maior perrengue dentro do seminário. Já tinha, acho que 1 ano que não tinha uma ofertinha. Né? Seminarista que mais ou menos sabe, alguns sabem como é que é, outros não, né? Nunca passaram por coisa desse tipo. Mas nenhuma oferta, nem aqueles R$10 do mês não chegava e tal, e já tinha um tempo. E minha esposa com um barrigão, já perto de Paris, já, e eu pensando, puxa vida, como é que eu vou fazer? Não tem as coisas, e orando, falando para Deus, Deus, o menino vai nascer, Deus, preciso fazer alguma coisa, a mulher está buchuda, está prêmio, vou fazer o quê? Já estava, vou fazer o quê? Foi um acidente que aconteceu, não planejei o negócio, escapuliu e engravidou, fazer o quê? E agora tem que dar um jeito, não era a hora, mas precisava mudar o quadro. Aí eu olhando, estava perto já de nascer, e aí eu pensei o seguinte, falei com Deus, aí conversei com minha esposa, falei, bem, o negócio está feio e tal. Aí nós fomos ganhando um carrinho usado, fomos ganhando as coisas, tudo beleza e tal, mas aí minha esposa falou assim, bem, o problema vai ser fralda. E aí eu, puxa vida, mesmo, fralda, porque fralda descartável, né, direto, e é caro, e gasta, e você tem que trocar, não tem jeito, não pode deixar o menino sujo. E aí ela pensou na sabedoria humana dela, e eu concordei, né? Não foi só dela, dei total apoio para ela. Ela falou assim, vamos orar por 60 fraldas de pano. Porque se a gente orar por fralda de pano, não precisa ficar comprando. E se eu ganhar 60 fraldas de pano, dá para me revezar de um jeito aí, que eu vou lavando e tal, vai dar tudo certo. Aí não vai ter problema. Começamos a orar por 60 fraldas de pano. E pensando, né? Pô, vai ser duro, porque ninguém usa mais fralda de pano, você não vê menino com fralda de pano mais, né? Mas pensando, vai ser o jeito e tal. E aí oramos e ganhamos, se eu não me engano, 62 fraldas de pano. Deus atendeu a nossa oração. E aí o menino nasceu. Sabe quantas vezes ele usou as fraldas de pano? Nunca, nenhuma vez. Acho que usou as fraldas lá em casa para outra coisa. Todo dia tinha a fralda descartável para o menino usar. Todo dia estava lá a fralda descartável. Tinha dia que parecia que não ia chegar, parecia que estava acabando. Aí minha esposa já ia lá para o estoque da fralda de pano. Quando ela pegava, chegava sempre as fraldas. E Deus levantou uma pessoa que dava, se eu não me engano, 2 ou 3 pacotes por semana de fralda. E aí minha esposa administrava muito bem isso. No final, acabou nunca usando as fraldas. E Deus usou isso para me mostrar que não é com a minha sabedoria, né? Não é aquilo que eu estava vendo, eu tinha que simplesmente deixar nas mãos de Deus e dar graça naquela situação que estava acontecendo e pronto. Mas eu já fiquei pensando, tentando dar meu jeitinho e tudo, e eu precisava ser tratado nessa área, modificar meu caráter, porque Deus, ele faz muito além do que a gente pensa. Deus, Deus não tem falta de recursos. E, amados, nós podemos viver assim. Deus, ele quer que nós vamos viver de forma que nós não vamos ter problemas, nenhum desgaste emocional na nossa vida. E se nós cumprirmos só pelo menos essas 3 ordens aqui, já não vai ter desgaste emocional nenhum. E se você não tem desgaste emocional na sua vida, você vive melhor, você vive mais, você tem mais saúde. E você, consequentemente, vai ser mais fácil de você cumprir o primeiro dos 3 mandamentos, que você vai ser sempre uma pessoa alegre, satisfeita com Deus. E o cristão, o crente, ele deve ser satisfeito com Deus. O crente, ele tem uma vida muito melhor do que a maioria das outras pessoas, no sentido de que ele tem uma boa família, no sentido de que ele tem bons filhos, no sentido de que ele tem bons amigos, confiáveis, agradáveis do lado dele. Só isso, só de você modificar o seu modo de ver as coisas, você já pode viver muito melhor do que você vive.
Você tem amigos que estão dispostos a demonstrar o amor deles por você, que estão sempre dispostos a te perdoar, que estão sempre dispostos a te dar uma nova chance, que estão sempre dispostos a passar por você, com você, seja qual for a situação que você estiver passando. Agora, sabe de uma coisa? O descrente não tem isso. Se você volta para trás, você perde tudo aquilo que você conquistou por ter se colocado nas mãos de Deus e decidido viver o Evangelho verdadeiramente. Viver desse jeito só traz benefício para você. Dar graças, se regozijar sempre, orar sem cessar, dar graças. Isso não são coisas difíceis de se cumprir. Isso não é um fardo que nós vamos carregar, dar graças. Isso não é um fardo. Isso é um privilégio que nós temos como cristãos. E nós devemos aprender a desfrutar desses privilégios, porque Deus quer nos dar uma vida agradável. Nós só precisamos decidir pegar. Amém? Vamos orar mais uma vez. Então. Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, Deus. Agradecemos por tua bondade, tua misericórdia, teu amor por nós, ó Deus. Agradecemos porque o Senhor é um Deus que se importa conosco, Deus. O Senhor é um Deus que quer nos ensinar a viver, ó Deus, e a praticar o Evangelho no dia a dia. Nós pedimos, Senhor, ministra em nossos corações, ensina-nos, Deus, a viver segundo aquilo que o Senhor tem escolhido para nós. E Deus, cuida de cada um dessa igreja de forma particular, ó Deus. Ministra no coração de cada um de forma especial, de forma íntima, para que cada um mesmo venha ter essa comunhão e esse aprendizado com o Senhor, Deus. Nós clamamos, é isso que nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, estamos despedidos, né? Todos os setores aqui estão funcionando, lanchonete, loja, mercearia, bazar está funcionando? Terceiro ano, hoje não tem bazar, mas se pode chegar aí na mercearia, na lojinha, na lanchonete e ficar à vontade para bater um papo com o irmão. Shalom para todos.